Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Flor do terceiro ano. Hoje nós vamos falar de um gênero textual pessoal. Ele se chama diário. O diário, ele é usado para a gente contar nele o que se passa no nosso dia a dia. Coisas que passaram no dia a dia que são importantes para nós, certo? É claro que você não vai escrever todos os dias. Tal hora, tomei café, comi isso, comi aquilo. Não, você vai relatar as coisas que aconteceram naquele dia que foram importantes, certo? Então vamos ler esse texto aqui, ó, que ele explica bem. Vamos lá? Diário pessoal é uma forma de expressão íntima, ou seja, você vai falar, é pessoal, é seu, da sua vida. Quem escreve o diário? O próprio narrador. Você vai contar e você vai escrever, certo? Para quem se escreve? Para a gente mesmo. No futuro a gente pode querer saber o que aconteceu naquele dia na nossa vida, não é? Onde? Suporte diversificado, papéis, digitais, internet. Olha, onde a gente vai escrever? Se você quiser um digital no seu computador, você pode ter. Você pode criar um diário no seu computador, se você preferir. Ou você pode usar uma agenda comum, escrever nessa agenda o seu dia a dia, que tem até as datas para você escrever. Ou você pode usar um caderno. Existem caderninhos parecidos com a agenda que já vem escrito diário. Alguns têm até uma chave, assim como esse que tá aqui em cima, tá vendo, ó? Para dar uma impressão de que tem muitos segredos ali. Mas, na verdade, esse cadeadinho é para inibir as pessoas de ficarem lendo aquilo que a gente escreve. Porque é uma coisa pessoal, a gente está escrevendo para a gente mesmo. Para a gente não deixar aquele dia ser esquecido, certo? Quando a gente escreve? Diariamente, ao final do dia, de preferência, à noite, né? Antes de dormir. Aí você vai lá e relata o que aconteceu no seu dia. Não é legal? Então, pode ser num caderninho ou pode ser numa agenda, tá? Com que intenção relatar acontecimento, expressar vivência? Com que intenção a gente vai relatar? A gente vai escrever para a gente não deixar no esquecimento, certo? A gente pode anotar as nossas emoções, as nossas impressões das coisas, relatar aquilo que a gente passou no dia, certo? Forma, tem que ter a data, né? Como que esse texto é estruturado? Primeiro, ele tem que ter o quê? A data, né? A data ela é muito importante. Você escreve todos os dias, coloca o dia certo que você está escrevendo. Então, a forma, data, vocativo, despedida e assinatura. Geralmente as pessoas colocam a data e começa assim, querido diário, né? Querido diário. E começa a escrever. E também tem a despedida, até amanhã, diário, até amanhã, querido diário, né? Você está escrevendo para você mesma. A palavra diário é para você lembrar que é um diário escrito por você, certo? Qual é a linguagem? A linguagem é informal. O narrador, personagem, é identificado pela primeira pessoa, com pronomes pessoais e possessivos. Meu, minha. Então, você vai falar, meu querido diário, né? Meu dia foi assim, aconteceu isso e isso comigo. Você sempre vai estar falando de você mesmo. Caligrafia como marca pessoal e expressão de emoções, né? Quando você escreve manuscritamente usando uma caneta, todo mundo vai reconhecer sua escrita pela sua letra, não é? Então, ela é pessoal, ela é sua. Diálogo com o próprio diário. Você vai estar dialogando com quem? Com o seu diário, certo? Qual é a função do diário? Arquivo de relatos e confissões, guardar segredos. Olha, a gente costuma guardar 7 chaves, um diário, porque ele contém coisas nossas, impressões nossas, pensamentos nossos. Muitas das vezes a gente tem uma amiga que a gente gosta muito. Um exemplo que a tia vai dar.
E aí hoje você escreve dela. Nossa, vamos supor, vamos dar um nome para ela? Priscila. Nossa, hoje a Priscila me irritou tanto na escola. Nossa, eu odeio ela. Nossa, eu estou muito nervosa, muito chateada. Eu odeio a Priscila. Tá? Só que amanhã você pode mudar de ideia. Passou as emoções e você gosta muito dela e você volta a conversar com ela. Se alguém pegar o seu diário e ler, vai falar assim: nossa, ela odeia. Aí a pessoa vai ler só aquele dia, não é? Aquele dia você estava muito chateado. Mas no outro dia passou raiva, porque você gosta muito dela, ela é sua amiga, não é? Então, por que tem que ser pessoal o diário? Só você pode ficar lendo. Porque para ninguém ter má impressão do que você pensou, certo? Então é isso. A função é guardar os sentimentos, seus segredos, as suas impressões, não é? Olha, vamos ler mais esse textinho aqui. Diário. O diário é um gênero textual escrito em linguagem informal, como a gente já disse, certo? Sempre registra data e geralmente tem o próprio escritor como destinatário. Ele é escrito para ele mesmo, certo? Normalmente é utilizado para apontar os acontecimentos importantes do dia a dia, com o objetivo de guardar as lembranças e desabafos. Esse exemplo que a tia falou da Priscila é um desabafo, não é? Não é verdade? Então vamos lá. Olha, eu tenho um exemplo para vocês aqui de um diário pessoal que se tornou público. É o Diário de um Banana. Quem nunca ouviu falar desse livro? As pessoas costumam colecionar livros, tá certo? Então, esse autor que escreve o Diário de um Banana, ele vive situações inesperadas na escola, né, na casa dele. Então, ele vai contando, né? Inclusive, esse trechinho aqui eu acho muito interessante. Eu vou até aumentar aqui para me ler para vocês. Olha só. Setembro, aqui ele não colocou a data certa. Olha, é muito importante que você tenha uma data, hein? Olha, ele não colocou o dia do mês. Ele colocou que era o mês de setembro numa terça-feira. Pode ser uma terça-feira qualquer. E se ele quisesse saber que dia do mês foi, seria difícil para ele, não é? Mas provavelmente, como foi escrito para o livro, né? Pode ser que ele não tenha colocado de propósito. Olha lá, terça-feira. Em primeiro lugar, eu penso, gente, que foi a primeira escrita deles no diário dele, ó. Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não um diário. Eu sei o que diz na capa, mas quando a mamãe... Eu sei o que diz na capa, mas quando a mamãe saiu para comprar essa coisa, eu disse especificamente que queria um caderno sem a palavra diário escrita nele, certo? Ótimo. Tudo que eu preciso é que um idiota me pegue com esse livro e entenda errado. Ele não quer que ninguém saiba que ele escreve um diário. Mas, gente, sem preconceito, né? Todo mundo tem o direito de escrever. Mas olha o que ele imagina. Ele coloca até um desenho aqui, ó. Boiola, só porque ele está com um caderninho na mão, escrevendo o dia a dia da vida dele, né? Porque isso aí é um preconceito de quem acha que ele não precisa escrever um diário, que ele não pode escrever um diário. Mas o diário, olha só, gente, vou terminar a escrita aqui, depois eu explico para vocês. A outra coisa que eu quero esclarecer agora mesmo é que isso foi ideia da minha mãe. Olha, ele mesmo tem preconceito sobre a palavra diário. Não minha, mas se ela acha que eu vou escrever meus sentimentos aqui ou coisa do tipo, ela está louca. Então, só não espere que eu seja todo querido diário. Isso, querido diário, aquilo, isso, aquilo. Gente, ele não precisa escrever querido diário. E nem você, se você decidir escrever um diário. A gente pode escrever, apelidar, coloca um apelido no seu diário.
Querido amigo, ou não precisa nem escrever querido amigo. Você coloca a data e já começa a escrever o seu texto de como foi o seu dia, certo? Então, gente, olha só. Quando ele fala aqui, ó, que foi ideia da mãe dele, vocês perceberam que ele tem um pouco de preconceito também. Mas, gente, não é legal a gente escrever sobre o nosso dia a dia? Isso aí vai ajudar a gente a escrever, a aprender a escrever. Quando a gente começa a escrever um texto, nosso próprio texto, a gente vai vir várias indagações. Ah, como é que escreve essa palavra? Ah, essa palavra aqui. E aí vai fazer com que você busque estratégias para aprender a escrever, certo? E aí você vai descobrindo como escrever as palavras. Nada melhor para aprender a escrever, aprender a escrever, do que escrevendo, certo? Assim como aprender a ler, a gente aprende lendo, certo? Tudo a gente aprende fazendo. E é isso aí. Quero fazer um convite a você, aluno, a escrever. Não precisa ser um diário escrito como o diário de um banana, não precisa ser um diário escrito, querido diário, não precisa ter essas nomenclaturas. Você pode usar a sua maneira de escrever. Será um diário pessoal, desde que você escreva a sua linguagem própria, seja você mesma a escrever. Combinado? Isso vai fazer com que você aprenda melhor, a escrever melhor. Tá certo, turminha? Olha, um beijo a cada um de vocês, tá certo? E até o próximo vídeo.